Sabe o que eu tava pensando agora? Que a gente investe em equipamento para poder esquecer dele. Como assim? É isso aí mesmo. O que você quer no seu equipamento? Que você não tenha que pensar nele. É basicamente isso, né? E inclusive eu acho que isso é um estágio evolutivo do fotógrafo e do videomaker. Eu acho que tanto fotógrafos como videomakers, em muitos casos, são contadores de histórias. Se você é um fotógrafo de casamento, você conta uma história. Videomakers, principalmente, contam histórias também. Para você contar uma boa história, você tem que estar muito focada nela, na história. Você tem que ver com seus olhos, você tem que entender o caminho que ela está trilhando, onde você quer chegar com essa história, se você tem essa liberdade de ditar um rumo para a história, certo? Às vezes você não tem essa liberdade de ditar o rumo, às vezes você simplesmente acompanha a história e vai contando ela com as suas fotografias e seus vídeos. A câmera, quanto melhor ela é, quanto mais ela ajuda o fotógrafo e o videomaker, menos input ela vai te exigir. Como é que funciona isso? No começo eu trabalhava com uma câmera que não tinha grandes capacidades de ISO em luz baixa, que não tinha um autofoco muito bom, tinha uma cor que dependendo das situações poderia criar aberrações cromáticas, o áudio dela não era tão bom. E no começo eu tinha que estar muito atento a esses fatores. Eu tinha que pensar, será que a minha câmera está captando o que o meu olho está captando? Será que eu estou tendo os mesmos resultados que eu estou vendo aqui com meus olhos dentro da câmera? E hoje em dia eu utilizo câmeras que trabalham quase sozinhas. Eu tenho um autofoco perfeito, eu tenho uma capacidade de ISO absurda, eu tenho uma leitura muito perfeita de transição de cenas, né? Se eu saio de uma cena escura, vou para uma clara, se eu tenho o ISO no automático ali, essa transição é imperceptível, então eu posso focar muito mais na história. E é isso que vai tornar o seu trabalho bom. E para isso você tem que estar muito atento à história. E o que eu quero dizer com esse vídeo então? Que você tem que comprar uma câmera que custa 50 mil reais para poder contar uma boa história? Óbvio que não. Não tem nada a ver com isso, né? Eu digo que as câmeras vêm para facilitar a sua vida, para você não ter que pensar nela. Mas é claro que mesmo assim, você tem que conhecer muito bem a sua câmera. E muito mais quando você tem uma câmera básica, você tem que saber explorar os limites dela, certo? E para isso você vai ter que estar um pouco mais atento à câmera. Você vai ter que entender melhor quais são as forças dela, quais são as fraquezas dela, no que ela é boa, no que ela é ruim. Isso vai te distrair um pouco de contar a história, não tenho dúvida. Mas se você souber usar bem o seu equipamento, você vai conseguir contar a mesma história com uma câmera básica. E se tem algo importante, é você saber contar essa história. A parte técnica é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas saber contar a história é muito mais importante. Então, se você tem aí uma câmera básica, que não consegue fazer autofoco, que não tem tanta capacidade de ISO, você tem que explorar outras formas de conseguir um mesmo resultado. Isso faz parte do processo de aprendizado, né? Por isso que eu digo que a pessoa que começa já com uma câmera full frame super top, talvez não vá ter a mesma compreensão de como resolver problemas que a pessoa que começou no básico vai ter. Isso é muito útil, mesmo quando você utiliza uma câmera melhor. Você vai ter que entender melhor iluminação, você vai ter que entender melhor composição, você vai ter que entender melhor focagem manual, que é muito útil, mesmo com câmeras super modernas, né? Inclusive as câmeras de cinema mais top, né, tipo a Arri Alexa, elas não têm autofoco. Então, você tem que ter uma noção de foco manual. E se você já começou numa câmera super top, você não vai ter. Então, se você tá aí com a sua T3i, você tá com a sua Nikon D3000, não se desespere, não fique pensando que você não pode contar uma ótima história porque você tem uma câmera básica. Na verdade, você ter uma câmera básica vai te ajudar no futuro a utilizar melhor o equipamento top também, porque você tem limitações atualmente que você tem que resolver, né? Você tem que ultrapassar você tem que superar essas limitações tentando chegar no mesmo resultado. Mas é isso. Conforme você vai evoluindo na sua fotografia, no seu vídeo, cada vez menos você vai pensando em equipamento e cada vez mais você vai gastando em equipamento. É um paradoxo, assim. Você pensa menos no equipamento,
e você gasta muito mais, certo? Eu digo assim que a animação de quando eu comprei minha primeira DSLR é muito maior do que quando eu comprei minha Sony A7S III, por exemplo. É mais um instrumental, mais uma ferramenta. É tipo, médico comprou um bisturi novo. Tá, tipo isso, sabe? Não é grandes emoções comprar uma câmera nova hoje em dia. Eu fico feliz, claro, mas é mais um instrumental. Eu estou muito mais hoje em dia focado em contar a história do que pensar no equipamento. E se você hoje em dia pensa muito no equipamento, pode ter certeza que você vai mudar também. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.